Bem-vindos, galera! Vamos iniciar mais essa videoaula. Hoje nós falaremos da terceira função inorgânica, que são os sais. Ah, professor, já sei. É o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Então, moçada, tá certo. Sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, é um sal, tá corretíssimo. Mas ele é um tipo de sal. Existem muitos outros tipos de sais, que eu vou mostrar para vocês alguns deles. Mas já para adiantar para vocês, por exemplo, se eu falo de bicarbonato de sódio, vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um tipo de sal também. Existem outros tipos de sais. Por exemplo, se eu falar nitrato de potássio, não sei se vocês já ouviram falar. Salitre. Existem outros tipos de sais que não só o cloreto de sódio, não só o bicarbonato de sódio, mas existem vários tipos de sais. E hoje nós veremos essa grande classe. Vamos lá, galera! Isso aí, moçada. Então vamos, nós estamos já, metade das funções inorgânicas já vimos, e agora é sais. A gente já viu ácidos, já viu bases, agora são os sais. Vamos lá. Então o que é um sal? Sal é aquilo que não é ácido e que não é base. O que é um ácido? É uma substância que você põe em água, libera o íon H+. O que é uma base? É uma substância que você põe em água, libera o íon H-. O que é um sal? É uma substância que não libera o H+, e é uma substância que não libera o H-. São compostos iônicos, têm ligação iônica, portanto, o processo de formação de íons em água a gente chama de dissociação. Por exemplo, coloquei o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Pôs em água, libera o íon Na+ e Cl-. Então, gente, está aqui a definição de Arrhenius, do que é um sal, e vamos ver o que acontece para o sal formar esses íons, como que é esse mecanismo. Primeiro, toda ligação iônica, ele tem uma fórmula que, de certa forma, nos engana, nos induz ao erro. Porque, como o próprio nome diz, ligação iônica é aquela que é formada por íons e não por átomos neutros. Então, quando a gente olha a fórmula NaCl, pode nos dar a falsa impressão de que é feito por átomos neutros, mas não é assim que acontece. Por ser um composto iônico, ele é feito, nesse caso, pelos íons Na+ e Cl-. Se eu pegar um grãozinho de sal, vamos dar um exemplo aí, o sal grosso, né? Esse grãozinho aí que é maiorzinho. Ele é formado por inúmeros íons Na+, e inúmeros íons Cl-. Se eu colocar isso em água, a água simplesmente vai desmanchar esse arranjo organizado, que a gente chama de cristal. Então a água simplesmente bagunça os íons que já existiam. Então isso é o processo de dissociação, que nada mais é do que separar os íons que estavam aglomerados juntinhos na forma de um cristal. Exemplos de sais, vamos lá. Cloreto de sódio, para a gente já ir se familiarizando. Fórmula NaCl. É obtido a partir da água do mar, muito usado principalmente na alimentação, conservação de carnes. É usado para fazer o soro fisiológico e também na produção do gás hidrogênio e gás cloro e do hidróxido de sódio. Então, cloreto de sódio, fórmula NaCl. Carbonato de sódio. Então, carbonato de sódio, vou pegar, selecionar a caneta aqui, é o Na2CO3. Então, olha só, usado muito na fabricação de vidros, também sabões, corantes, dentre muitos outros usos. Então, gente, carbonato de sódio, Na2CO3. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é o NaClO. É a água sanitária, né? A famosa água sanitária, que nessa época de pandemia é tão utilizado. Usado também na limpeza de piscinas, casas, hospitais, já que é uma substância bactericida. Ela destrói a estrutura de bactérias e também de vírus, inclusive do novo coronavírus. Fórmula do hipoclorito de sódio, NaClO. Um detalhe, gente, é que o cloro é um átomo muito oxidante, ele oxida a matéria orgânica, inclusive aquelas oriundas de bactérias e vírus. Carbonato de sódio, a gente brinca que é o CaCO3, né? O CaCO3. Carbonato de sódio encontrado como calcita, calcário, que são os minérios que contêm esse sal, mármore, etc. Forma estalactites e estalagmites nas cavernas, que são aquelas pontas que nascem no teto, de cima para baixo, ou no chão, de baixo para cima.
Também forma recifes de corais e carapaça de seres marinhos. Por exemplo, os espinhos de peixes. Os espinhos externos, tá, gente? Não necessariamente os espinhos internos, embora também isso possa fazer parte da composição. Carbonato de cálcio, CaCO3. Então, gente, nós vimos esses exemplos de sais, vamos retomar esses nomes. NaCl, cloreto de sódio. Na2CO3, carbonato de sódio. NaClO, hipoclorito de sódio. E CaCO3, carbonato de sódio. De cálcio, desculpa, gente. Claro, gente, que existem muitos outros tipos de sais, mas esses são alguns exemplos. E você já deve ter percebido que a gente fala o nome do sal olhando a fórmula do final para o começo. Então, cloreto de sódio. O cloro está no final. Ele, na verdade, o íon Cl- é chamado de íon cloreto. E sódio é o elemento, né, o cátion Na+, é o cátion sódio. Então, para você não esquecer, a mensagem subliminar: sais são substâncias que em água não liberam íon H+, e não liberam íon OH-, elas se dissociam. Então, gente, vamos ver a equação de dissociação de alguns sais em água. Vamos lá, NaCl. Quando você coloca em água, na verdade, como eu falei para vocês, como eles são compostos iônicos, eles já são formados por íons. Então, NaCl é, na verdade, o íon Na+ e Cl-. E quando eu coloco em água, eu simplesmente separo esses dois íons. Então, fica Na+ para um lado, Cl- para o outro. Na2CO3, e aqui, gente, proporção de 1 para 1. Na2CO3, carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele é formado, como que eu vou saber os íons? Você quebra a molécula separando o cátion, a primeira parte que é o cátion, da segunda parte que é o ânion. O cátion é o Na. Na tem carga +1, então vai formar o cátion Na+1. E o ânion é o CO3 que tem carga -2, que é o ânion carbonato. Então, Na+, e o CO3 com carga -2. Pessoal, agora observem que eu tenho 2 átomos de sódio aqui na fórmula do composto. Então, se eu tenho 2 átomos de sódio na fórmula do composto, ele não vai formar só um Na+, ele vai formar 2 Na+. E CO3 eu só tenho um CO3 mesmo, com carga -2. Também uma observação importante é que, se você observar, a soma das cargas aqui nos produtos tem que dar 0. Então, olha só, eu tenho carga do Na mais 1, só que eu tenho 2 Na mais 1. Então, 2 vezes 1 mais 2. Carga do CO3 menos 2. Mais 2 com menos 2 deu 0. Próximo é o sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Então, para eu saber quem é o cátion, que é o ânion, você quebra aqui no meio. O começo dele é o cátion, o que sobra é o ânion. Então, ele libera o cátion, Al, e o ânion é SO4. Mas qual que é a carga do Al? A gente sabe que é positivo, porque todo e qualquer composto inorgânico, a primeira parte é positiva, o que sobra, o que vem por último, é negativo. Então, é mais, mas mais quanto? Aí tem uma dica, gente. Aqui observa que eu tenho 3 unidades de SO4 e eu tenho 2 unidades de Al. Esses números que estão embaixo, que a gente chama de índices, você vai inverter na diagonal jogando eles para cima. E aí, dessa forma, a gente descobre a carga do Al e do SO4. Então, ó, eu estou invertendo, jogando eles para cima na diagonal. Então, aqui vai ficar L mais 3 e o SO4 menos 2. Então, eu já sei que a carga do Al é mais 3 e a carga do SO4 é menos 2. Terminou? Não. Ainda falta ver se o número de átomos dos íons de um lado está igual ao do outro. Olha só, gente, nós temos do lado esquerdo, na fórmula do composto, 2 átomos de alumínio. Então, ele não pode, do outro lado, liberar só um átomo de alumínio. Eu não posso sumir com um átomo de alumínio para o espaço, para o além. Então, se ele tinha 2 átomos de alumínio do lado esquerdo, do lado direito ele tem que liberar 2 íons alumínio mais 3. E SO4, eu tenho 3 unidades de SO4 na fórmula. Então, eu tenho que liberar 3 íons SO4, 2 menos. Será que a soma das cargas do lado direito dá 0 nos produtos? Olha como dá certo. 2 vezes mais 3 mais 6.
3 vezes menos 2, menos 6, zerou. E por fim, o fosfato de cálcio nessa sequência de exemplos. Quebra a molécula no meio, separando o cátion do ânion. Então eu tenho cálcio, vai ser liberado o íon cálcio e íon fosfato, PO4. Qual que é a carga do cálcio? Faz essa brincadeira de inverter. Então esse aqui vai aqui para, inverte na diagonal, vem para cá. E esse inverte na diagonal, vai para lá. Então a carga do cálcio fica mais 2 e do PO4 menos 3. Só que tem as quantidades. Quantos cálcios eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho 3 cálcios. Então vai liberar 3 íons Ca mais 2. E quantos PO4 eu tenho? 2 PO4. Então vai liberar 2 íons PO4 menos 2. Tá aí, moçada. E aí a soma das cargas nesse último caso, 3 vezes 2 mais 6, 2 vezes menos 3, menos 6. Fórmulas dos sais. Olha só, como vocês já devem ter percebido, o sal, aliás, todo composto inorgânico é formado por um cátion e por um ânion. Só que aqui, o cátion e ou o ânion não são espécies que sempre se repetem, que são sempre a mesma, diferentemente dos ácidos e das bases. Por quê? No ácido, o cátion era sempre o H+, e o ânion variava. Na base, o ânion era sempre o H-, e o cátion variava. Agora, no sal, não. O cátion não é H+, varia, e o ânion não é H- ou H-, varia. Então, para determinar, a gente precisa conhecer os cátions e os ânions. E eu passei as tabelas dos cátions e dos ânions para vocês nos ácidos e nas bases. Eu vou dar uma revisada. E como você deve ter percebido, o nome dos sais a gente fala de trás para frente, do final para o começo. Primeiro o nome do ânion, D, e o nome do cátion. Tabela dos cátions. A gente viu, eu mostrei para vocês na aula de bases, que tem os cátions com carga fixa, que tem o mesmo nome do elemento químico, então Na+, cátion sódio, Li+, cátion lítio, ou íon lítio, o K+, íon potássio, depois íon berílio, íon magnésio, íon cálcio, íon estrôncio, íon bário, esses com carga fixa. Aí íon alumínio e mais alguns íons aqui, que eu tinha mostrado na aula de bases, ok? E tinha também os cátions com carga variável, que são basicamente os da família B e raras exceções da família A. Então é o caso do íon ferro, do íon cobre e assim por diante. Isso eu mostrei para vocês também na aula de bases, ok? Só para a gente dar uma revisada aqui. Desses cátions com carga variável, qual é o importante, Josias? O importante são o ferro e o cobre. São os que mais caem, tá, gente? Então, se você vai gravar, não sai decorando tudo, que você pode ficar meio maluco. Então, com tanta, né? Porque a gente tem tantas outras disciplinas também. Se você quer gravar, é bom, nada impede. Mas prioriza, né? Se você quer priorizar, é ferro e cobre, que mais cai no Enem no vestibular. Ferro, carga mais 2 e mais 3, cobre mais 1 e mais 2. E a tabela dos ânions, tinha os ânions sem oxigênio, que basicamente termina com eto, íon cloreto, fluoreto, brometo, iodeto, sulfeto e cianeto. E os com oxigênio, a gente chama de ânions oxigenados, que tem uma tabela gigante, mas tem aqueles também que são mais importantes, que são esses que estão no começo. Íon nitrato, sulfato, fosfato, carbonato, são os mais importantes. Depois os outros, né, à medida do possível gravando é bom, mas esses são os mais importantes, tá, gente? É um pouco decorativo? Não tem como falar que não é, gente. Porque é uma matéria que vocês observam que não tem conta. Então é uma matéria bastante assim, informativa. Eu vou passando informações, vou passando, né, informações, vou passando dados sobre esse conteúdo. Não tem uma conta. Depois temos os outros ânions aí. Então, com relação ao nome dos sais, vamos ver alguns exemplos. Qual é o nome do NaCl? Na+ é o íon sódio, é o próprio nome do elemento químico. E o íon Cl-, o ânion, é o íon cloreto. Então, esse sal é o cloreto de sódio, se fala de trás para frente. E do Na2CO3? Então, vamos ver. O Na+ é o íon sódio, e o CO3 com carga -2 é o íon carbonato. Então, o nome desse sal é carbonato de sódio. Daí a importância de conhecer principalmente os ânions, porque os cátions, gente, não tem muito segredo. Geralmente, o nome
do cátion é o nome do próprio elemento químico, então é tranquilo. Mas é mais os ânions que a gente precisa gravar, esses mais importantes. Esse aqui eu não coloquei como mais importante, mas eu vou colocar como exemplo para vocês. O sal NaClO4 é uma disparidade entre o enunciado e o que apareceu. Mas vamos dar um nome para o que apareceu, NaClO4. Na mais cátion sódio, ClO4 carga menos 1, ânion perclorato. Então é o perclorato de sódio. E para terminar, CaCO3, Ca mais 2, íon cálcio. CO3 menos 2, íon carbonato. Então é o carbonato de cálcio. Aí, gente, nós temos os cátions com carga variável. Isso acontecia nas bases. Por exemplo, o ferro pode ter carga mais 2 e mais 3. Então, se eu tinha uma base formada pelo elemento ferro, eu não podia falar simplesmente hidróxido de ferro. Porque eu não sei se você está se referindo ao hidróxido de ferro com carga mais 2 ou mais 3. Então, a gente lembra disso que a gente tinha a terminação ico para maior carga e oso para menor carga. Isso vai acontecer no sal também. Então, maior carga, final ico, menor carga, final oso. Como funciona isso, professor? Dessa forma. Vamos ver qual é o nome do sal FeCl2 e FeCl3. Então, vamos lá. FeCl2, o ferro, tem carga mais 2. E no FeCl3, mais 3. Então, a menor carga, final oso. Cl é o ânion cloreto. Então, fica cloreto, ferro, final oso. Isso vira cloreto ferroso. E no outro, eu tenho Cl, ferro com carga mais 3, maior carga. Então, cloreto, ferro, final ico. Então, fica cloreto férrico. Ou, tem aquela outra forma de nomenclatura. Posso falar cloreto de ferro 2 ou cloreto de ferro 3. Só mais um exemplo para a gente terminar essa série e a nossa aula. Qual é o nome do sal? CuCl e CuCl2. Então, nós temos dois sais de cobre. Um, CuCl, o cobre tem carga mais 1. E no CuCl2, carga mais 2. Então, a menor carga final, oso. Só que aí a gente tem que usar a origem latina do nome, que Cu vem de cuprum. Então, isso daqui vai ser cloreto, usando a parte do latim que é cuprum, final oso. O que que vira? Cloreto cuproso. E, na maior carga final ico, cloreto cúprico. Ou ainda, que é outra forma de nomenclatura, cloreto de cobre 1, cloreto de cobre 2. Então, essa foi nossa aula sobre sais, pessoal. Muito bem, moçada. Chegamos ao fim de mais esta aula. Agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, entrem em contato comigo ou com os monitores. E fiquem à vontade para tirar as dúvidas, que nós estamos à disposição de vocês. Tentem fazer os exercícios, hein? Tem que fazer os exercícios para poder fixar o conteúdo, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.